Como vocês podem ver, o controle não está ligando. Eu já verifiquei a tampa da pilha para verificar se era esse o problema e não era. Então nós vamos desmontar, né? Vamos precisar de uma chave Torx 8, tá? Você acompanha aí a desmontagem. Para retirar a parte de baixo do controle é bem simples. Você vai precisar pressionar o LT e o RT e ir puxando com calma que ele vai soltar, certo? Nós vamos tirar os motores do lado direito e do lado esquerdo. Você deve identificá-los para depois colocar os mesmos motores nas posições. Vamos higienizar a parte superficial da placa com um pincel comum. Agora nós vamos utilizar o limpa-contato. Basta direcionar para a placa mesmo, bem simples, bem tranquilo. A gente vai usar o pincel para fazer uma limpeza um pouco mais profunda. E agora nós vamos para a parte da solda. O que eu fiz? Eu identifiquei as soldas que estão com uma coloração opaca e fui simplesmente aquecendo em alguns casos. E no caso do conector da pilha, eu precisei colocar um pouquinho mais de estanho para renovar aquela solda. Ela estava um pouco ruim, certo? Mas no seu controle pode ser que tenha mais soldas com essa coloração diferente. Então é só tomar um pouco de cuidado e só aquecendo essa solda, tá? Então a gente só vai tocando o ferro de solda ali para que ela se reaqueça. Ela pode ter perdido o contato com a placa, então a gente só vai aquecer elas bem rapidamente, não pode ficar por muito tempo, pois pode acabar danificando a placa também, viu? Agora a gente vai retirar, né, nós vamos retirar a umidade da placa. Eu usei um secador de cabelo comum, tá? Então é só ir aquecendo mesmo a placa, tome cuidado que ela vai aquecer algumas partes metálicas, né, principalmente dos analógicos, então tome cuidado para não queimar os dedos. Mas é simplesmente aquecer a placa para retirar toda a umidade presente nela, tá? Principalmente se for um controle que está muito tempo guardado. Então a gente vai aproveitar também para fazer uma higienização, tá? Eu só exemplifiquei aqui, mas você pode fazer uma limpeza um pouco mais profunda, usar uma flanela umedecida com álcool isopropílico para limpar essa carcaça, tá? Vou passar o limpa-contato também nas borrachinhas. Existem os kits também para vender no AliExpress, no Shopee, que você repara o controle. Então, o procedimento de montagem é bem parecido. Então, você vai simplesmente substituir uma borracha pela outra, ou os botões ali do analógico, a carcaça do controle, né? Então, o procedimento é o mesmo que a gente está vendo aqui. Vamos recolocar os motores. Colocar a carcaça novamente, verificando o LT e o RT, né, para ver se está na posição correta. E a conexão das pilhas, né, esses ferrinhos ali, você tem que tomar cuidado porque ele tem que se encaixar na trilha, tá? Ele tem uma calhinha ali onde ele encaixa. E agora nós vamos para a parte final, que é a parte do teste do controle. Ó, como vocês podem ver, ele já voltou a funcionar. Então eu não utilizei multímetro e não utilizei osciloscópio, justamente para que você possa fazer isso em casa sem ter nenhuma ferramenta profissional, tá? Ó, tudo ok.